Olá, tá começando mais um Psion Psicologia Online pra você. Então nós estamos de volta, né, Letícia? Acabou a sessão reprise, a gente tá gravando novos episódios, a gente reprisou os mais assistidos, mais comentados e a gente pegou um pouquinho do comentário de vocês, da sugestão, pra gente formular as novas pautas, né, pra estar sempre ajudando, sempre dividindo com vocês o nosso conhecimento. Eu sou Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. E hoje a gente resolveu falar sobre transtorno do pânico. Tá? Então, assim, um assunto que é super comentado nas nossas mídias, as pessoas pedem muito, é cada vez mais recorrente. Então a gente resolveu falar sobre isso, né, Letícia? Para esclarecer um pouco das dúvidas de vocês. E acho que é um ponto bem importante, né? Tanto para a gente começar a pensar um pouco mais sobre os transtornos. O nosso propósito é trazer a psicologia de uma forma mais acessível para todo mundo, independente de você ser da área da saúde ou não. É claro que ninguém vai ficar se rotulando, porque precisa de um apoio profissional para fazer esse diagnóstico, né? E não é uma crise de ansiedade que a gente já pode chamar de transtorno do pânico, né? Então a gente tem que procurar um especialista, tem que procurar um tratamento e realmente ver se esse é ou não o diagnóstico, né? Sim. Então acho que para começar eu queria te perguntar, o que é o transtorno do pânico, né? Virou um chavão, eu tenho pânico, transtorno do pânico, crise de pânico, o que é? Ou fobia, né? Ou fobia, né? O que eu tenho, né? Será que é pânico? Então, o transtorno do pânico, na verdade, ele é um transtorno de ansiedade, né, que é caracterizado por o que a gente chama de morte iminente. Então, é aquela sensação de que você vai morrer naquele segundo, naquele momento. Então, gera uma ansiedade alta. Então, a pessoa tem taquicardia, falta de ar, ela quer fugir daquele ambiente que ela está inserida naquele momento, seja sumir, seja fugir emocionalmente, né? Então, assim, são alguns comportamentos característicos. Só que a diferença do pânico, do transtorno do pânico para a fobia, por exemplo, porque a fobia tem sintomas muito parecidos. Claro. Só que a fobia está relacionada a um objeto ou alguma situação específica. Então, eu tenho fobia de barata. Então, tá claro qual que é o objeto que gera a ansiedade. Sim, né? aí eu fico suando, né? Meu coração dispara frente à barata, né? O que é diferente no pânico, porque no pânico a pessoa tem uma crise de ansiedade, tá fazendo compra no supermercado e tem uma crise de ansiedade, né? Então assim, o que disparou aquilo? Então a pessoa tem muitas vezes dificuldade para entender o que causou, para identificar. E ela acaba evitando todos os ambientes ou até pessoas relacionadas à crise de pânico dela, o que no futuro aumenta a chance dessa crise aparecer. E aí, falando disso, Letícia, ajuda a gente a entender quais são os comportamentos que podem aumentar a probabilidade do transtorno do pânico surgir ou retomar, né? Porque tem pessoas que equilibram e depois acabam voltando, né? Tá, é legal porque a gente fala assim, a gente tem uma predisposição, né, genética a doenças físicas e também a doenças emocionais, né? Então, a pessoa ela já tem uma probabilidade ali maior, ela já tem uma ansiedade instalada e ela começa a desenvolver comportamentos que auxiliam na manifestação dessa crise, né? Como assim? Quais são esses comportamentos? Qual é o perfil da pessoa que tem uma crise de ansiedade, que tem uma crise de pânico? Uma pessoa extremamente controladora, né? Uma pessoa que faz aquilo que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Uma pessoa que segue muito regra, né? Regra é legal seguir? É legal, né? Mas quem não conhece... É importante, né? Pra sociedade a estruturar. Mas aquela pessoa que fica completamente desestruturada sem regra. Então ela estava combinada de chegar às 6 e 5 ela acabou o mundo dela, ela chora, ela treme, né? Ela não pode se atrasar, ela não pode deixar de comer às 6 horas aquilo que ela planejou. Então ela fica tão condicionada a seguir um padrão que quando aquilo não acontece, ela vai acumulando ansiedade. E aí chega... Como se fosse um copo que vai enchendo, né? E aí chega alguma situação que sai um pouco do controle dela, talvez não no supermercado, mas 1 ou 2 horas antes. Uma fechada no trânsito, uma buzinada, e ela vai ter a crise de ansiedade ali no supermercado. Então, com meus pacientes, eu sempre falo assim, olha, é um copo cheio, tava enchendo pelo seu padrão de comportamento, né? O que foi essa gota?
vamos só olhar pra você entender qual foi a gota, mas não foi a gota que fez você ter a crise não, né? Exatamente, porque às vezes a gente acha que foi a gota, né? Então eu vou evitar aquilo, aquela pessoa, porque aquela pessoa me dá crise de pânico. Não, é o seu comportamento que aumenta a sua ansiedade, né? E te ajuda a manifestar uma crise de pânico. Sim, então assim, acho que são pontos bem importantes para vocês refletirem, para ficar cada vez mais claro o que é o transtorno do pânico. Conta pra gente se você passa por isso, se você não passa, o que você mais sente, porque em próximos episódios a gente pode voltar para dar dicas de como lidar com o transtorno do pânico, porque às vezes a gente não tem, mas conhece alguém que tem, ouviu uma crise, né, de pânico. Então assim, como que a gente faz, né? Eu acho que nem dá pra encerrar sem dar uma dica, né? E aí é legal assim, a gente pensar que a crise de pânico tá cada vez mais frequente. Então, todo mundo conhece alguém que já teve uma crise, um transtorno do pânico. Por quê? Porque a gente tá vivendo de uma maneira muito acelerada, tentando controlar nosso tempo, tentando otimizar tudo, e isso por si só aumenta a nossa ansiedade. Né? Demais. Então, quem já tem uma predisposição tá lascado, porque tá manifestando mesmo, né? Então, o que a gente tem que se observar? Eu tô tentando controlar tudo, eu tô tentando otimizar tudo, eu me sinto mal perdendo tempo, eu me sinto muito mal quebrando um protocolo, quebrando uma regra, né? Eu tô inflexível, eu tô intolerante. Aí eu acho que a gente tem que voltar a atenção pra gente, começar a se perceber. Pra quê? Pra gente ver se tá na margem aí de ter um transtorno de ansiedade. E principalmente, gente, esses dias eu li uma matéria, não lembro agora quem foi pra poder indicar pra vocês, mas coloquei lá no Facebook até, porque a pessoa falava assim, hoje em dia todo mundo está muito acostumado a apontar o que precisa ser mudado, mas quando o que precisa ser mudado está voltado para si, mudança pessoal ninguém quer fazer. Então assim, no caso do transtorno do pânico, se você não se propor a fazer uma mudança de como você lida com as situações, de quais são os seus padrões de comportamento, o seu grau de espontaneidade para dar resposta para situações que mudam, né? A nossa vida ela não gira em torno só da gente. Os outros interferem muito, e quando a gente tem dificuldade de dar uma resposta e eu fico receoso e aquilo vai aumentando mesmo a ansiedade. Então acho que a dica principal, principalmente se você percebe esses comportamentos na tua vida, é procurar um profissional, um psicólogo, se for o caso, aliar a um trabalho com um psiquiatra, que não é coisa de doido, né? Eu acho que é legal a gente falar legal isso. Assim, o doido não quer se tratar, né? O doido não tem nem ideia de que ele precisa de ajuda, então não é coisa de doido. Então se você tem a ideia, você não é doido. Exatamente. Então eu acho que é legal a gente entender que a gente às vezes não consegue dar conta sozinho, né? Como é um comportamento nosso, uma história nossa, a gente precisa de alguém de fora pra mostrar pra gente como sair daquele labirinto, né? E se você tá passando por essa situação, procura sim, né? Ou manda recado pra gente, ou que a gente puder também ajudar por aqui. Mas é sempre interessante ter um profissional acompanhando. E fica aí a nossa responsabilidade também, se você tá assistindo esse vídeo, conhece alguém que passa por isso, estimule essa pessoa a procurar, porque o transtorno do pânico é sério, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, né, Letícia? É isso aí. Então tá bom, esse foi mais um Psion pra vocês, Psicologia Online. Deixem as dúvidas de vocês, os comentários aqui pra gente, e os próximos a gente vai construindo a partir da participação de vocês, tá bom?